diferença entre a ética e a moral é que a ética refere-se a regras aplicadas a um grupo, por exemplo, códigos de condutas em locais de trabalho ou princípios em religião. A moral se refere a princípios de uma pessoa em relação ao certo ou errado. Salve, salve! Esse novo vídeo do Poucas Ideias, a gente vai entrar num assunto meio sério. Olha o cara dançando num assunto sério. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre honestidade, sobre ética, sobre moral. E pra você que é um pouquinho leigo no assunto, eu vou fazer um resumo rápido sobre a diferença entre ética e moral. Ética é um conjunto de leis que definem as ações de um grupo de indivíduos, da sociedade em si. A moral são conceitos que definem as ações do indivíduo por si próprio, ele com ele mesmo, se ele vai tomar uma ação que vai prejudicar ele no futuro ou não. É ele quem decide. O lance da moral é, pra você pode estar sendo certo, só que pra outra pessoa tá sendo errado. Por isso que é o lance do individual mesmo, né? É uma coisa muito relativa. Relativa. Né? Ela varia muito de indivíduo para indivíduo e a gente precisa ficar um pouco esperto com isso. É perigoso esse assunto, né? E como achar o meio termo disso? Como que a gente vai ponderar para falar assim, não, o sujeito ali realmente está certo em determinada situação, mas ele está certo ele na forma que ele enxerga a coisa, ou ele está certo como sociedade? Como que a gente pode discutir isso? A gente põe uns temas aí, a gente põe umas vivências. Uma primeira argumentação que é legal a gente jogar na roda é aquela boa e velha assim, ó, o troquinho que vem a mais, você devolve ou você leva embora? Então, esse lance do troquinho é o lance que você entra nessa fita da moral total, porque você às vezes vê uma situação e julga, você fala que o outro foi imoral na situação. Aí você vai passar num caixa, alguma coisa, comprando, a pessoa te devolve o trocar mais, você olha que ela te devolveu o trocar mais e você não devolve, você também tá sendo imoral e você também tá julgando uma pessoa por uma outra situação imoral. Mas você é esse tipo de pessoa? Você é Não, o tipo de pessoa eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que vocês três vão concordar e talvez você que tá assistindo também. Vamos ver. O lance é, a gente, o ser humano, não tem como você passar sua vida inteira sem julgar pelo menos uma vez. Você vai julgar, você vai ver uma situação que você concorda, que na sua concepção, que tá errado, só que você pode passar por situações do dia a dia que você também foi imoral e você nem percebe às vezes. Então a gente julga muito o outro que é imoral, só que a gente não olha às vezes pra nós mesmos. Isso é a questão do troquinho também, cara. Às vezes você é um bagulho que você deixou passar porque você pegou e você foi embora e depois você olha o troco e você vê que tá a mais. Existe um ditado pra isso, chama vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho. Caralho. Nunca ouvi, mas é um bom ditado. Mas é, Nunca mano, ouvi, é mas um é um bom bom ditado. Entrar nesse assunto é bem complicado, né? Porque a gente começa a esbarrar nos nossos próprios conceitos de moral. Sim. Não vou falar ética, porque ética é um bagulho definido pra todo mundo, mas pelo menos de moral a gente começa a esbarrar nos nossos próprios. Eu falo por mim nesse assunto, quando eu falo que eu devolveria o troco, mas por quê? Porque eu já vivi isso. Eu já me conheço nessa situação. Você já passou uma situação imoral. E um outro ponto importante que eu acho legal a gente ter em mente, sempre quando fala nesse assunto, é ter definitivo na sua cabeça o que você seria capaz ou não. Nunca esperar uma situação chegar pra definir o que você faria. Sim. Porque muitas vezes nesse negócio, na situação, você se deixa levar por alguma coisa e faz o que você não queria. Deixa passar. Tipo, você pega esse troco, vai embora, chega em casa, tá arrependido. Você vê depois. São planejamentos mentais que você vai fazendo durante todo o seu processo de vida. Mano, é foda também a gente manter esses planejamentos mentais, né? Porque às vezes a gente... É foda, a gente pensa tipo nisso. Puta, eu tenho que ser uma pessoa certa nisso, certinho, que é o correto, que eu julgo ser o correto. Só que chega a situação, você não tá pensando nisso. Então você acaba deixando passar. E aí é foda. É bom quando você percebe isso depois. Você fala assim, puta, velho, eu fui... Nossa, olha o que eu fiz, velho. Mas às vezes depois você já perdeu a oportunidade de reparar. De reparar, exato. Eu acho que, tipo, precisa... Isso quando é a moral, porque quando é a ética, velho, ética é um bagulho que às vezes não é irreparável. É a fita de você matar outro e ser preso por isso. Isso é a ética que tá funcionando. Se você a lei está funcionando. Se você ferir a ética, existe uma punição adequada. Por lei, existe por lei. Geralmente, a lei se aplica sempre. A gente mora no Brasil. Vocês estão ligados? A lei não é aplicada da forma mais correta aqui. Aqui, velho. Nem sempre. Você acha que a ética, como leis que definem as ações de um grupo de indivíduos, é algo imutável ou ela pode ser analisado caso a caso? Eu acho que a ética ela é mutável, sim. Porque a ética ela defende os pontos de vista, a moral
coletiva das pessoas, né? Então, se você vê que a coisa está mudando ao longo de um tempo, você pega determinado assunto, que se você tem aquilo, um ponto X estipulado como ética, e você vê que aquilo não está dando certo, eu acho que vale a pena ser mudado. Opa, peraí, tantas pessoas estão pensando dessa forma, isso está dando errado. Mas o problema é que a ética é um bagulho muito cultural. A ética também entra no lance da religião. Às vezes uma religião prega durante muitos anos, ela vai pregar sempre isso, e pra eles isso vai ser a ética deles. A ética, de certa forma, eu acho que a ética ela é mutável, mas ela é de certa forma. Esse pensamento que você colocou, ele é ótimo. Tipo, muitas pessoas estão pensando nisso, vamos rever esse pensamento. Só que na teoria não é muito assim que na teoria não, na prática não é muito assim que funciona. Funciona na teoria tudo é lindo. Na prática não é muito assim, geralmente eu acho que não é assim se você tiver um olhar imediatista. Tá ligado? Se você estiver pensando no agora, no que tá acontecendo agora. Mas se você se você conseguir fazer um afastamento e olhar num panorama geral, muita coisa mudou, assim, independente da opinião de religião. Eu acho que, tipo assim, a humanidade, ela segue um caminho evolutivo. Uma hora, com religião, sem, as coisas precisam se adequar, tá ligado? Teve muita coisa que já mudou, e muita coisa que ainda vai mudar. Porque tem hora que a igreja não tem esse poder todo. Não, mas eu não quis abordar só no lance da religião, porque acho que ela também tá na questão cultural, não é só a religião. Eu exemplifiquei a religião pra deixar uma forma mais coesa aqui, tá ligado? Isso daí que o Júlio falou, pra mim, é uma coisa que a gente tá vivendo hoje em relação, por exemplo, às mulheres e o machismo. A gente começou a rever isso depois de muito tempo. Depois das que a minas gente tinha sofrer pra caralho, propaganda velho. de mina sendo esculturada, a coisa toda rolando de uma forma Porra, tão... mulher não podia nem votar, cara. poder. Mulher não podia nem votar, cara. Mulher era um ser totalmente objetificando a nudez feminina. Tudo, tá ligado? Isso daí eu acho que é válido, é mutável sim, de acordo com esse tipo de situação. E isso daí vem principalmente da moral das pessoas, porque a moral das pessoas também vai mudando ao longo do tempo. Elas vão refletindo, as coisas vão acontecendo em conjunto. Tipo assim, a moral ela vai interferindo na ética, tipo um bate-volta, um ping-pong. Exato. Tá ligado? É um ping-pong ali que vai... Você vê como é. Algumas religiões, eu não diria todas, e peço desculpas que eu ofendo, se caso ofender, mas algumas religiões pregam que o lugar da mulher, por exemplo, é inferior na sociedade. É ser dominado pelo marido. E já não é mais uma realidade que a gente vive. São poucas as pessoas que mantêm esse pensamento intacto. E isso é o que vem da ética de religião X há muitos anos atrás. Exato, Séculos atrás. Só que isso é subjugado pela ética geral da sociedade. Entendeu? Porque o cara ele não vai viver como um aborígene no meio da sociedade com pensamento escroto, sendo que todo mundo ao redor dele já tá em outra faz um Eu acho que isso vem pro lance da ética ser mudável. Uma hora a sociedade pega esse maluco e fala, vem! Preso quando a gente fica acontece. surpreso quando acontece uma coisa, um exemplo bom de ética ou de moral. Você tem um exemplo bom pra citar pra gente? Do policial. Cita o exemplo do policial. As pessoas, quando a gente vê uma ação de altruísmo, tipo um policial que em vez de levar uma pessoa que tava roubando a salsicha pra delegacia comprar uma cesta básica, é altruísmo, mano. Ele tá fazendo isso porque ele acha que é certo sem esperar nada em troca. O Johnny falou isso pra gente. Esse negócio aí da polícia, eu vi uma matéria esses dias que 2 policiais prenderam os caras que eles estavam fazendo uma blitz lá, cumprindo o dever deles, e aí apareceu um carro de luxo com 2 caras dentro com 1.800.000, se eu não me engano, dentro do carro. Os caras não sabiam justificar de onde veio o dinheiro. E aí eles falaram assim, não, então a gente vai dar ordem de prisão em vocês, porque vocês não sabem de onde veio o dinheiro, como é que vocês estão com esse dinheiro? Exato. Aí os caras, pra subornar o policial, já entra a moral. Tentaram falar assim, ó, você deixa a gente ir embora, a gente dá 800.000. Os caras não quiseram, falaram assim, não, irmão, você tá tentando me subornar, você vai preso agora, tá ligado? E isso foi colocado na mídia, foi colocado num jornal. Como um ato de heroísmo. Como um ato de heroísmo, isso é o Isso básico. devia ser o básico, É o o certo. O certo, exatamente. Para o que foram treinados. Para o que porque a gente foram orientados. A gente tá tão acostumado a ser tipo, puta, alguém vai subornar e a grande maioria ser subornado, que quando rola uma situação igual o Johnny acabou de colocar, eles levam como um ato de heroísmo. Não, a gente caiu no mesmismo de disfarçar
a quebra da ética e da moral. Ah, não, vai acontecer alguma coisa de errado. Pô, mais Puta, uma mais coisa uma de coisa errado. errada. Não pode crer. Exato. Isso é o que acontece no nosso cenário político. Acontece no país no geral. Gilmar Mendes soltou o Abdel Massif. Porra, mais um que ele soltou. Olha só. Olha só, e ninguém vai fazer nada? Ah. Não vai. Olha só. É o que tem acontecido, É complicado, velho. É o que é tem complicado. dominado o pensamento de geral. É essa subversão dos valores. É, tá ligado? isso, Subversão subversão dos dos valores. valores, tudo mais. Exatamente, mano. Eu acho que com essa a gente podia botar uma conclusão e finalizar esse vídeo, porque já tá meio longo, Eu tá meio também acho, cansativo eu para também as acho, pessoas. A conclusão que a gente chega é que a ética e a moral, independente do que são feitas ou como são feitas, são mutáveis, são variáveis, são analisáveis, né? E a única coisa que pode garantir um caminho certo é você mesmo no seu pensamento. Não seja um cuzão. Não seja um cuzão. Não seja um cuzão. Simples Não assim. seja Matuta aí Na na sua sua ca- ideia. Vira um mantra pra você. Vira um mantra pra você, ó. Isso aqui é certo? Tal situação aconteceu. Estou agindo de forma certa? Estou agindo de forma correta? Aonde esse meu pensamento de forma correta atrapalha o próximo? Pensa em você e também pensa no terceiro pra você saber se você vai reproduzir ou não a Mas situação. pensa nisso com honestidade. Pensa com Não tem mais honestidade. ninguém te julgando dentro da sua cabeça. Só você. Só você, mesmo. volta pro que a gente falou no começo do vídeo, a moral é individual. Você vai se julgar se é certo ou errado a situação que você vai fazer. E é isso aí, a gente encerra esse vídeo aqui. Ficou um pouquinho longo aí, talvez. Um vídeo Desculpa nós. mais cabreiro aí, mais vídeo sério. mais cabreiro aí, mais sério. Mas cabreiro aí mais sério. Não deixa de se inscrever no canal. Se você gostou do tema, recomenda pra alguém, pros seus amigos, manda pra sua família aí, pra alguém que você acha que tá precisando assimilar um pouco mais o que é ética e o que é moral, de repente, que ajuda demais a gente. Também deixa no comentário aí o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse, com temas mais sérios, assim, um pouquinho mais longos. E qual que é a sua opinião também sobre a ética, sobre a moral, como que tá o nosso país em relação a isso, o lance do individual e do grupo, sociedade. Alguma história, de repente, que você já viveu, que te remete a essas informações, vai ser legal também. E acompanha nós, fica de olho aí. E poucas. É poucas. Poucas ideias, mas muitas tem, não. morais. Muitas éticas.